atributos exclusivos ou não comunicáveis. E um dos atributos de Deus, que só Deus tem, só Deus é imutabilidade. Deus, ele não muda. Se você um dia pensou que Deus muda ou que ele vai mudar, tire isso da sua cabeça e do seu coração. Deus não muda. Deus não muda. Veja, nós vamos aprender nesta lição que existem as leis estabelecidas pela soberania de Deus. Aí eu pergunto, deixa eu perguntar, vocês já pensaram algum dia que Deus mudou alguma coisa? Não, é a gente que muda. Por exemplo, Deus diz assim para o ímpio vai para o inferno. Não diz assim, né, meu Gilberto? Veja, irmão, Deus disse assim, o ímpio vai para o inferno. Aí o ímpio se converte e vai para o céu. Foi Deus que mudou? Não, foi o ímpio. Não, foi o ímpio, foi Deus. Porque se ele continuasse ímpio, ele iria para o inferno. Então não é Deus que muda, é a gente que muda. Deus continua o mesmo. A palavra-chave de hoje é infalibilidade. São umas palavras difíceis, né? Imutabilidade, infalibilidade. Vamos para o ponto primeiro. Deus é infalível. A infalibilidade da infalibilidade da palavra de Deus ou de Deus. O Salmo 102 revela a autoridade de Deus exemplificada pelo seu governo. Aqui está a primeira resposta da primeira pergunta sobre a criação. Contudo, o salmista faz o contraste entre Deus e sua criação. O que há na criação um dia passará, envelhecerá e mudará. Mas o Criador não muda, ele permanece para sempre. A imutabilidade de Deus revela que ele é infalível. Por isso que na Bíblia, presta atenção, na Bíblia não há uma só referência que mostre que Deus falou em seus planos, palavras e promessas. Ele é absoluto, infalível e imutável. Veja, meus irmãos, olha, Deus ele é infalível e imutável. Não existe nenhuma passagem ou referência na Bíblia que diz que Deus falhou ou que Deus foi pego de surpresa ou que Deus errou. Não existe. Se você tem alguma dúvida sobre alguma passagem ou alguma coisa, a gente pode estudar sobre isso e apresentar uma resposta. Mas não existe na Bíblia nenhuma referência, nenhuma passagem bíblica dizendo que Deus falhou, ou que ele mentiu, ou que ele mudou. Nós vamos aprender isso daqui a pouco, viu? Por quê? Porque Deus é completo, Deus é soberano. Olha, irmão, eu vou fazer uma comparação. Por exemplo, eu digo ao irmão Gilberto, eu vou lhe dar esta Bíblia. Foi uma promessa, né? Foi uma promessa. Aí eu me arrependo de dar a Bíblia ao irmão Gilberto. Aí digo assim, irmão Gilberto, eu não vou lhe dar mais não. Eu menti. Não, eu só mudei. Não, mas eu tenho direito de mudar, eu sou homem. Eu tenho direito. Não, foi uma promessa. Eu digo, irmão Gilberto, eu não vou dar mais não. Cabe ele aceitar ou não, Deus é dos homens. Agora uma coisa, se eu garantir, se eu der minha palavra, se eu registrar em cartório, porque nós mudamos. Ó, deixa eu dizer para os irmãos aí, ó. Tem um monte de crente aí se divorciando, deixando mulher deixando homem. E lá no altar prometeram ser fiel até que a morte separe. Eu vi hoje. Ó, ele estava dizendo a irmã Rivalda. Teve a traição dele, mas ela fez uma coisa horrível. Ela expôs a igreja, escandalizou a igreja. Pegou no púlpito, falou para todo mundo, mostrou a foto. Não. Isso aí tem que resolver entre os dois.
Roupa suja se lava em casa. Não, tem ministério para isso. Tem ministério para isso. Expor, escandalizar a Bíblia na internet, na frente dos irmãos, é antibíblico. É antibíblico. Está fora da palavra de Deus. Há líderes, há pastores aí para tratar dentro da palavra. Porque fulano eu vou jogar nos quatro, porque eu estou errando também. É um pecado em cima de outro. Tem que ter decência e ordem na casa de Deus. Faltou decência, faltou ordem. Faltou. O povo também hoje pegou um lado daí, qualquer coisa que acontece, isso é o tempo de desabafo fora da internet. Isso aí é antibíblico, irmão. A Bíblia diz assim: não há entre vós um sábio que trate das coisas. Está errado. Ele errou. Ele errou. Mas ele tem que ser tratado entre família e entre ministério. Tem a igreja para tratar desse assunto. Não é jogar no mundão, não. Isso aí é escandalizar a palavra de Deus. Jesus disse assim: é necessário que vivemos esse ano, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Você quer levou, mas também tem gente que passa a mão, pega a barba e o cara continua pregando em cima. E se o ministério foi ele que criou? Mas esse você já vai para o assunto de si. Tem muita coisa que nós não sabe. Eu só sei que houve um problema e um escândalo. No dia teve só um problema sem um escândalo. Ela levou, ela puxou os caras. Aí foi pior. Pronto. Um errou porque adulterou, outro errou porque brigou, porque xingou, porque escandalizou. Tudo pecado aí. Aí tudo ser julgado por Deus. Veja, Deus ele é completo, ele é soberano, ele não muda e ele não falha. Agora vamos dois do um. O tópico 2 do 1. Uma promessa infalível. Em 2 Pedro 3, vemos que o apóstolo Pedro tem um propósito de responder à igreja a respeito da suposta demora do retorno do Senhor Jesus. Ele explica que o tempo de Deus é diferente do nosso, pois Ele é o Criador e nós somos as criaturas. O motivo de o Senhor ainda não retornar para nos buscar nada tem a ver com alguma falha em sua promessa, mas por sua longanimidade e bondade, pois não deseja que o ser humano se perca. Ele é paciente, mas haverá um momento em que o Senhor voltará, surpreenderá a muitos e transformará todas as coisas. A promessa de sua vinda é infalível. Veja, aqui o apóstolo Pedro, ele aborda, o autor aborda, a promessa da vinda de Jesus. Eu já vi crente dizendo: Jesus vai voltar aqui nada, se ele tivesse voltado, já tinha voltado. Crente. Minha avó dizia, minha mãe dizia, meu pai dizia, e não voltou ainda. Jesus volta para os que morrem. Isso é um desconhecimento da palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus vai voltar. Ele prometeu. Só que ele não marcou ano, nem mês e nem dia. Se ele tivesse marcado, que nem tem umas igrejas que será aí, Jesus vai voltar no ano 2000. E ele marcou que voltaria no ano 2000? Não. Passou o ano 2000 e essas pessoas passaram vergonha, porque Jesus não marcou a data. Ele disse: em breve eu virei. Mas esse em breve, o relógio de Deus é diferente da gente. Mas Jesus sabe que ele voltar ou não? Sabe? É porque ele diz que nem Jesus sabe. Quando ele falou isso, ele era homem. Ele estava despojado do seu poder. Quando ele disse assim, não, você tem que saber. Então você tem gente que diz só pensar. Nem Jesus nem na época Jesus não sabia porque ele estava em forma de homem. Ele disse assim, nem o filho do homem sabe. Mas quando ele ressuscitou, ele disse assim: é-me dado todo o poder do céu, na terra e debaixo da terra. Então ele ficou sabendo. Então ele já sabe. Ele é Deus. Quando ele estava na forma de homem, ele não sabia. Mas agora não tem um segredo que ele não sabe. Porque ele acendeu a forma de Deus novamente. Ele estava limitado. Então a gente tem que entender que quando Jesus falou, ele estava na forma de homem. Limitado, ele despojou do seu poder. Mas ele sabe, hoje ele sabe. Então veja só. O relógio de Deus, o tempo de Deus é diferente do da gente. A gente vive aí 70, 80 anos e morre, no instante passa.
nasci ontem. Como passa ligeiro, irmão. Passa ligeiro demais. Depois você dá até 20 anos, né? Oxe, daqui a 20 anos você nem se eu estou vivo. Veja, irmão. E Jesus pode voltar hoje? Pode. Eu não acredito muito que ele vai voltar hoje, não. Porque tem muita coisa ainda para ser feita na terra. Mas você quem volta. Por isso que eu tenho que estar preparado, porque eu posso estar enganado. E ele voltar hoje, né? Mas ele prometeu. Ele prometeu. A Bíblia diz que alguns até em pouco tardia. Mas, irmão, uma coisa eu costumo dizer. Jesus demorando, não se preocupe, porque você vai. Se eu disser assim, não vou me preparar não, porque Jesus vai demorar. E se você morrer? Tem que estar preparado, né? Porque não sabe. Exatamente. Eu nem sei o dia da vinda e nem sei o dia da minha ida. Então, o que vier primeiro, eu tenho que estar preparado. Então, o homem tem que estar preparado para a vida de Jesus. O 3:1 diz assim, vamos para o 3:1. A palavra infalível de Deus. Ao longo da Bíblia, vemos que Deus cumpre suas promessas, conforme lemos em Reis. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu em todas as boas palavras que falou, pelo ministério de Jesus, de Moisés, seu servo. Lá em 1 Reis 8:56. Não sei se tem esse 56 não, mas também acho que tem. Esse texto confirma a infalibilidade de Deus em cumprir as suas preciosas promessas. Ele não esquece de nenhuma delas, porque é zeloso para cumprir o que prometeu, lá em Jeremias 1:12. Portanto, a Bíblia fala de Deus. Portanto, a Bíblia, a palavra de Deus, é a fonte de promessas infalível para a nossa vida. Veja, irmão, a palavra de Deus é como Deus é, infalível. Tem pessoas que dizem assim, Deus me prometeu e não cumpriu. Se não cumpriu, se não se cumpriu, eu tenho duas coisas a acrescentar. Ou não foi Deus, ou você não ficou na posição que Ele queria. Por exemplo, Deus promete abençoar a minha vida, mas eu entro no pecado. Aí não vai ter jeito. Tem gente que quer que Deus cumpra as promessas na vida dele, vivendo no pecado. Aí não tem jeito. Deus prometeu me abençoar e a minha vida não tem jeito. Então o problema não está em Deus, está no homem. Se o homem andar na presença de Deus, na palavra, na vontade de Deus, Deus vai cumprir as promessas na vida dele. Lembra que quando Deus chamou Abraão, Abraão, eu vou te abençoar, eu vou te fazer uma grande nação. Aí Abraão deu uma manquejada, né? E veio, pegou, queria ter uma descendência, pegou, foi ter um Agar. Aí Deus chama Abraão assim, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ele diz assim, ó, eu quero cumprir as promessas que eu fiz na tua vida, mas tu tem que me orar, rapaz. Então Deus chamou Abraão para o conselho, tudo, para que ele pudesse cumprir as promessas na vida dele. Então a palavra de Deus, as promessas de Deus em valor. Aí eu estava vendo aqui, irmãos, olha, deixa eu dizer para os irmãos. Vamos abordar essa questão bem rápida aqui, para dar tempo para os irmãos. As promessas de Deus são palavras de Deus. Existem promessas, existem advertências, existem até ameaças de Deus e juízos proferidos por Deus. Se Deus é fiel em cumprir a bênção que Ele te prometeu, Ele é fiel também em cumprir a advertência que Ele te deu. Não é verdade? Se Deus prometeu abençoar, Ele é fiel. Agora, se Deus prometeu também trazer o juízo em cima da cabeça da vida do homem, punir o homem, Ele é fiel também. Só que, irmão, eu achei interessante, irmão, que assim, um certo teólogo diz que Deus tem dois anjos, o anjo da graça e o anjo do juízo. Diz que o anjo da graça tem as asas bem compridas para voar bem rápido e chegar bem ligeiro, bom. Mas o anjo do juízo, ele é menorzinho, tem as asas menorzinhas para ele ir mais devagar. Quer dizer, Deus é mais rápido
ávido ou disposto em abençoar o homem e ajudar ele do que a punir o homem. Aí você diz assim, mas aí, meus irmãos, por isso que tem gente que é ruim, tem gente que mata, tem gente que rouba, tem gente que adultera, tem gente que se prostitui, tem gente que zomba de Deus e a vida dele é boa. É porque o anjo está vindo devagarzinho. Um dia a conta dele vai chegar. A Bíblia diz que Deus vai somando, notando tudo no seu caderno. Acabou, vai comprando fiado, Deus notando. Comprando fiado, Deus notando. No final, o tamanho da conta. Então, as promessas, a palavra de Deus é infalível. Se Ele falou que ia me abençoar, Ele vai abençoar. Eu tenho promessas na minha vida que já se cumpriram, e eu tenho promessas na minha vida que ainda se cumprirão. Deus prometeu de abençoar a mim e a minha família. E Ele tem abençoado. Se eu olhar para o passado, uns anos atrás, e olhar para hoje, eu me considero muito abençoado. Tem a minha família, tem minha casa, tem meu emprego, tem meu transporte, tem minhas coisas, por assim dizer. Tenho o que comer, tenho onde morar. E eu já passei por um perrengue muito grande na vida. Mas Deus me ajudou, prometeu que me abençoaria, e está me abençoando. Agora, porém, irmãos, essas promessas, nós vamos estudar daqui a pouco, que essas promessas são condicionais. Deus não é obrigado a cumprir palavras, promessas diretas para crente irmandade. Não. A gente ora pelos nossos filhos para Deus abençoar, mas Deus tem um limite. Deus só abençoa se a pessoa vai lugar. Porque se Deus abençoar o justo igual Ele abençoa o ímpio, Ele está sendo injusto. A Bíblia diz que Deus abençoa o justo e Ele castiga o ímpio. Isso aí é a palavra de Deus. A Bíblia diz, deixa o ímpio e o perverso seu caminho e volte-se para Deus, que é longano em perdoar. Aí Deus abençoa. Vamos para 2, para nós deixar o 3 aí para o irmão Gilberto e com Alex. Deus não mente nem se arrepende. Deus não mente nem se arrepende no tópico 2, viu? O tópico 1 do 2 diz assim, em Números, lemos que Deus não mente nem se arrepende. Ao longo do capítulo 23, há um contexto que reforça a verdade de que o Altíssimo não mente nem se arrepende, por ocasião da tentativa de Balaque em fazer com que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. Lemos que, ao introduzir a mensagem da palavra de Deus, que não agradaria a Balaque, o profeta Balaão enfatizou que ele não mente nem se arrepende. Para quê? Para em seguida arrematar. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Assim, Balaão não podia fazer o que Deus não havia decretado. Alguém procura para mim em Salmo 119, versículo 68. Salmo 119, versículo 61. Deus não mente e nem se arrepende. O que é mentir? Olha, deixa eu dizer para vocês. Mentir é falar uma inverdade. Como eu disse para o irmãos, eu digo assim, Alex, amanhã 8 horas eu vou na tua casa. Aí eu me esqueci. Ou aconteceu alguma coisa que não deu certo para ele. Eu não menti, eu não consegui cumprir a minha palavra. Agora eu digo assim, Alex, eu fui na tua casa 8 horas e eu não estava em casa. Só que ele estava em casa e eu não fui. Aí eu menti. Você não poder cumprir alguma coisa não é mentir. Você mudar de ideia não é mentir. É você mudou. Eu vou pegar meu salário esse mês e vou distribuir para todo mundo. Aí eu digo, opa, peraí, eu tenho esse conta para pagar, não vou não. Eu não menti, eu mudei. Agora se eu disser assim, eu peguei meu salário e distribuí para todo mundo, sem ter distribuído, aí eu estou mentindo. Isto é mentir. Então Deus não mente, mas Ele não
muda, ele nem mente e nem se arrepende. Lê aí, irmão, 119, versículo 68. Tu és bom e abençoador, ensina-me os teus estatutos. Amém. Veja o versículo 68 de 119, assim: Deus é bom e abençoador. Ele não é ruim nem amaldiçoador. Ele é bom e abençoador. Vou dizer, por exemplo, a gente diz assim: eu tenho um coração bom, meu coração é bom. Aí eu passo lá na rua, aí vejo um mendigo caindo, morrendo de fome, diz: me dê um pão. Aí diz assim: Rafael, você pode ser bom, mas não é abençoador. Você é bom, tem um coração bom, mas não é abençoador. Não reparta a sua bondade com os outros. Dinheiro não, agora o pão está ali. Se é assim, tem sempre uma rodinha de bêbado ali perto da feira, né? E José está no meio. Aí diz assim: me dê um dinheiro para comprar o pão de glória na padaria. Não, não quero dinheiro. Não. Então não quer pão, não. Agora se pedir um pão, eu me dê um prato de comida, eu dou na hora. Porque eu tenho um desejo no meu coração de ajudar. Isso é ser bom e abençoador. Mas Deus, Ele é bom e Ele reparte da sua bondade. Foi o que Balaão falou para Balaque: eu recebi ordem, eu recebi mandado de abençoar, porque Ele tem abençoado e eu não posso revogar. Isto quer dizer, irmãos, se Deus prometeu abençoar a gente e a gente ficar na presença de Deus, ninguém consegue impedir de Deus abençoar você. Deus quer levantar você e estão querendo te derrubar. Estão querendo por trás, estão maquinando contra você. Estão falando mal de você por trás. Não se preocupe. Fique na presença de Deus. Faça a vontade de Deus, que Deus vai batalhar por você. Foi isso o que Deus disse para Balaão. Não adianta querer amaldiçoar, não adianta querer levantar feitiço, não adianta querer lançar maldição, porque o mandado de Deus é de abençoar. Amém? Bora agora no trecho 2 diz assim, a pergunta: Deus se arrependeu? Em Gênesis 6, lemos que Noé construiu uma arca para a salvação dele, de sua família e dos animais por causa da destruição que viria segundo a grande corrupção e violência da sociedade de sua época. Entretanto, esse mesmo texto diz que Deus havia se arrependido de ter feito homem, pois pesou-lhe o coração. Ao contemplar o caminho de corrupção e violência que a humanidade decidiu trilhar, assim, poderíamos nos perguntar: afinal de contas, Deus se arrepende? A Bíblia diz, irmão, que Deus, isso é Moisés que escreveu Gênesis. Moisés escreveu Gênesis. Diz assim: Deus se arrependeu no seu coração de haver feito o homem. Aí a gente traz esse sentimento de Deus e compara com nós. O que é se arrepender? Se arrepender é desistir, é voltar atrás. Só que Deus, irmão, Deus é diferente da gente. Aqui a palavra arrepender no grego, olha, arrepender no grego é mudar de pensamento ou mudar de atitude ou deixar o erro. Como é que a gente se arrepende? Deixando o erro. Como é que o pecador se arrepende? Deixando de praticar o pecado e voltando para Jesus. Deus, ele não precisa se arrepender de pecado. Deus, ele não precisa se arrepender de erro. Aqui a palavra arrepender, em Gênesis capítulo 6, a palavra hebraica aqui para arrepender é nahan. Nahan aqui em hebraico quer dizer pesar-lhe o coração, ou ficar triste por algo que aconteceu. Então nós podemos traduzir lá em Gênesis capítulo 6 que o coração de Deus ficou triste. Por quê? Deus criou o homem com um propósito e
estava seguindo o outro. Deus criou o homem para ouvir a sua palavra e ele foi ouvir a serpente. Deus criou o homem para fazer a vontade dele e vir Caim e matar seu irmão Abel. Deus criou o homem para seguir a vontade dele e o mundo estava na corrupção, na idolatria, na prostituição. Então a Bíblia diz que pesou o coração de Deus. Deus viu que o homem, que a humanidade não estava correspondendo com o plano dele. Aí a Bíblia diz que se arrependeu Deus no seu coração. Uma comparação, deixa eu dizer para você. Eu tenho um filho. Aí meu filho me diz assim: papai, me deu uma bicicleta. Aí eu sei que se eu der uma bicicleta, ele vai ter que, para aprender, ele vai ter que cair, ele vai ter que relar, ele pode causar um acidente ou se machucar. Aí você diz: não, eu vou dar. Aí você dá uma bicicleta, ele leva umas quedas, rela, fura o pneu, vem pedir dinheiro para arremedar e você aguentando. Mas aí você diz: ó, só ande nessa rua. Aí ele sai desinvestado no meio da pista, por todo canto. Aí você diz assim: rapaz, eu não me arrependi de ter dado essa bicicleta fura. Aí você toma a bicicleta, ou guarda. Quer dizer, você não se arrependeu daquilo que você fez. Apenas a criança, o seu filho, não seguiu a sua vontade. Ele não seguiu o seu propósito. Você queria que ele fizesse assim, você bota o menino para estudar, ele abandona a escola. Aí você fica triste no seu coração. Investe no seu filho e o seu filho não lhe dá assim, não lhe dá conforto, não lhe dá segurança, não lhe dá prazer. Então você fica pesaroso no meu coração. Eu queria que fulano fosse assim e ele não é. Foi isso que aconteceu com Deus. Deus pesou, ficou triste no seu coração. Não é que ele disse assim: eu podia matar o homem agora, acabar com tudo. Não. É tanto que ele disse assim: eu vou destruir a humanidade, mas eu vou preservar Noé e a sua família. Se eu tivesse arrependido como eu e você, eu tinha matado todo mundo. Não tinha ficado ninguém. Mas como ele deixou Noé e a sua geração, é a prova que ele não se arrepende como a gente se arrepende. Eu vou falar aqui o último tópico, aí eu deixo esse terceiro tópico para o Gilberto e o Alex. Um fala um pedacinho e fala. Uma aparente contradição. O 3:2. Em Números vemos que Deus não se arrepende. Em Gênesis que ele não se arrepende. Contudo, em Gênesis 6, o arrependimento não tem nada a ver com algo que ele tinha feito errado ou alterado no plano original. Mas sim, como eu falei, com o que a humanidade fez com o plano e o propósito que o Senhor havia delineado para ele desde sempre. Juntamente com a expressão arrependimento, a expressão pesou-lhe em seu coração traz a conotação humana aplicada a Deus para reforçar a ideia que ele se entristeceu com a escolha que o ser humano fez. Na teologia, damos o nome a este fenômeno presente na Escritura de antropopatismo, ou seja, a forma que o autor sagrado usa para atribuir características humanas a Deus, no sentido de que a mensagem fosse mais bem compreendida pelo leitor do texto sagrado. Em Gênesis capítulo 6, a falha não estava em Deus, mas no ser humano. O arrependimento de Deus não era em relação ao seu plano criador, mas ao ato rebelde do ser humano. Amém? Então, não foi o homem que mudou, não foi Deus que mudou. Aqui foi a humanidade que mudou. Deus tinha um plano, e aquele plano delineado, aquele plano traçado, e o homem não seguiu o plano de Deus. Foi aonde pesou no coração de Deus. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Também os internautas que estarão em casa ouvindo essa escola bíblica, em nome da escola bíblica daqui da Assembleia de Deus de Brejinho, quero desejar Feliz Natal, não, Natal já passou, né? Um feliz ano novo, umas boas festas. Que o ano de 2005 nós possamos estar juntos na próxima escola bíblica, no próximo trimestre, no próximo ano, se Deus assim o quiser.
Vamos ouvir nosso irmão Alex também, tem uns 15 minutos aí. O Alex fala uns 15 minutos e deixa os outros 15 minutos para o nosso irmão Gilberto, em nome de Jesus. Salve, irmão, com a santa paz do Senhor Jesus. Vamos orientar o presbítero Daniel, está falando aqui no terceiro ponto, algo especial. A última escola bíblica do ano, eu creio que cada um esteve presente na escola durante este ano, com certeza guardou algo da palavra de Deus. Com certeza aprendeu, com certeza aquela mensagem dada pelos professores da escola, pelos amados irmãos que passaram por aqui, com certeza foi direcionado do trono de Deus. E eu creio que nós estamos diante de um Deus poderoso, né? Os atributos de Deus eles são maravilhosos e dá a cada um de nós essa oportunidade de aprendermos com Ele, com seus atributos especiais, de um Pai zeloso que nos ama. A Bíblia diz que Ele nos ama de uma maneira especial. Então, nos alegramos cada vez mais em adorar a esse Deus que tem em seus atributos poder. Ele diz que ele tem todo o poder, toda a autoridade e ele é onipresente, porque ele está presente nesta reunião, neste lugar. Está presente em todo lugar, ao todo momento. Nós estamos aqui cultuando e também aonde, além de ser, nosso Deus também está lá através dos atributos exclusivamente dele, o nosso Deus. Que é Deus também é onisciente, Ele é Deus onipotente e é transcendente. Ele é diferente, independentemente da criação. Ele está sempre acima de tudo. E o bom é saber que nosso Deus ele não falha. Nós não vamos ver falha no nosso Deus. Ele é perfeito. Ele também sempre é um Deus poderoso que nos dá promessa através de Jesus Cristo, né? E através da promessa do nosso Deus se cumpriu em Jesus Cristo a maior promessa para as nossas vidas, que é a salvação da alma através de nós servir a Ele. E seus planos são maravilhosos, né? Muitas das vezes até o decreto dado até por Deus mesmo de morte, ali através do arrependimento, Deus revoga, porque o ser humano muitas das vezes não recebe uma palavra de morte como recebeu ali no Antigo Testamento, nós vemos que Deus muda, né, os planos através do arrependimento. E aqui vai falar as infalíveis promessas de Deus. Primeiro ponto, eu vou ler, deixar o segundo ponto, o nosso segundo verso, aqui vai falar das promessas de Deus. Eu tenho, meus amados irmãos, dizer que a maior promessa de Deus para as nossas vidas é a promessa de salvação. Porque Ele poderia dar todas as promessas para a igreja, mas se Ele não desse a promessa de salvação, não adiantaria nada. Então a promessa de salvação é a maior, porque através dessa promessa, em Jesus Cristo, de salvação da alma, que nós, aleluia, estamos aqui nesta noite servindo a Ele. A queda do ser humano não pegou Deus de surpresa. Ele vai pegar, porque é um Deus que detém a sua autoridade, um Deus que detém
esse poder maravilhoso, aleluia, nos dá a oportunidade. Aleluia, louvado seja Deus. Deus sabe, porque Ele é o dono de tudo, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que opera no passado, é o Deus que opera no presente, agindo Ele, que impedirá? Né? Ninguém pode impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Então, aleluia, louvado seja Deus, que a queda do ser humano não pegou Deus de surpresa. Ao contrário, Deus já sabia. Por isso que deu o livre-arbítrio. Aleluia, louvado seja Deus, ali no jardim do Éden, para que eles decidissem. É como nos vimos no Antigo Testamento, coloca diante de vós a bênção e a maldição. Se vocês escolherem a bênção, aleluia, vocês vão andar no caminho certo. Mas se escolher a maldição, isso aí cairá sobre vós. Então, veja que Deus está sempre a saber. É o dono do tempo, Ele controla, aleluia, louvado seja Deus. Mesmo controlando o tempo, Ele dá a oportunidade do crente que muitas vezes está fora dos caminhos do Senhor, aleluia, vir para os seus caminhos. E aqui nos diz, pelo contrário, aleluia, louvado seja Deus, havia um plano delineado por Ele desde o início, conforme lemos em Apocalipse. Louvado seja Deus. Adoraram todos os habitantes da terra, todos os habitantes sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então veja, louvado seja Deus, detém a autoridade, detém o poder e determina os tempos, né? Aí eu me alegro em saber como Deus é maravilhoso, como Deus faz, como Deus trabalha em nossas vidas, em nossos viver, dando a oportunidade de nós vencer através da palavra de Deus. Você vê como Deus trabalha, como Deus dá oportunidade, como Deus dá, aleluia, uma segunda chance. Porque, como eu falei aos amados irmãos, Ezequias era, aleluia, rei. E a Bíblia diz que quando ele adoece, Deus manda o profeta trazer uma sentença de morte. Sentença essa que, ao receber um profeta, aleluia, principalmente o profeta Isaías ou qualquer outro profeta, não era boa não. Muitas das vezes era bom, como ungiu Samuel a Davi, mas todo profeta ele ia trazer alguma coisa. Não era muito, a visita não era muito legal, muitas das vezes. E o que me chama a atenção é porque põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Receber uma palavra dessa de um profeta chamado Isaías e direcionada ao rei naquele tempo era pesado ali, mas através era decreto de Deus. Só põe ordem a tua casa, porque certo, mais do que certo, morrerás e não viverás. Mas o arrependimento, eu disse que quando ele recebe, aleluia, aquela palavra ali do profeta, ele começa a se arrepender, ele vira para a parede e chora arrependimento, chora, aleluia, e diz: eu lembro que andei adiante de ti e fiz o que era reto aos teus olhos, e ali Deus mudou aquele decreto, dando mais 15 anos. Então Deus muitas das vezes revoga aqui através da raça humana, porque se o ser humano se arrepender, Deus revoga a causa. Aleluia. E aqui adoraram todos os habitantes sobre a terra, cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13. E o plano que eu falei aos amados irmãos, um plano glorioso, um plano de salvação, um plano, aleluia, que dá
a cada um de nós a oportunidade de, nesse plano de salvação, nós, aleluia, sabemos que estamos trilhando um caminho para vencer, aleluia, Jesus Cristo. Um plano glorioso. Veja que o leitor da escola nos diz bem claro: o plano de Deus para com a igreja, um plano glorioso. Porque, segundo o conselho da sua vontade, veja, é a vontade de Deus que prevalece, aleluia, em nossas vidas, em nossos viveres. O maior plano, um plano glorioso, e segundo a sua vontade, é que ninguém esteja aí fora dos caminhos do Senhor e tivesse bem que está hoje, mas estivesse aqui conosco, aleluia, servindo a esse Deus. Um plano glorioso, o maior plano que Jesus tem para nós é o plano da salvação. Um plano glorioso que, segundo o seu conselho, da sua vontade, já havia sido planejado por meio de Jesus, o nosso Salvador. Deus tem um plano lá no início de adoração, que o povo adorasse. Esse plano se aperfeiçoou em Jesus através da salvação. E assim o Senhor vai contemplando cada vez mais a sua vinda de buscar a igreja. Já havia sido planejado por Jesus, nosso Salvador. Assim o mistério da salvação foi revelado com promessas. Promessas essas infalíveis de Deus. Né? Promessa de salvação da alma. Promessa de salvação, aleluia, de vidas. E o desejo, aleluia, meu, é que cada vez mais nós andemos, aleluia, conforme, aleluia, louvado seja Deus, andamos em 2024. Deus, aleluia, abençoou a cada um de nós, né? Sabemos que nós passamos por um momento difícil e a igreja passará até a volta de Cristo, mas nós estamos aqui na última escola bíblica do ano, agradecendo a Deus, agradecendo pelos milagres que Deus fez, agradecendo, aleluia, louvado seja Deus por nós mesmos, saber que Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui, de estarmos presentes no último culto, aleluia, da escola dominical. O aprendizado na escola dominical você aprende, aleluia, louvado seja Deus, os atributos de Deus, você aprende os planos de salvação que Deus tem para cada um de nós, e nós nos fortalecemos, aleluia, mesmo que poucas forças, mas nós chegamos aqui alegres, porque, aleluia, nós viemos aqui não para adorar o homem, mas para adorar o nosso Deus. Nós não viemos aqui não para satisfazer a vontade do homem, mas sim a vontade de Deus, que a vontade de Deus prevaleça sempre em nossas vidas. Plano de salvação. Deus tem um plano de salvação, aleluia, para cada um de nós. E saiba, eu desejo a todos, aleluia, da igreja, um próximo 2025 abençoado com ricas bênçãos do céu para cada um que está aqui nesta noite. E você que nos assiste, aleluia, pelo canal do YouTube, tem também, aleluia, 2025 abençoado. Saiba, Deus tem sempre o melhor para cada um que anda segundo a sua palavra. Desde já eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém, amada igreja. Diante de tudo que já foi falado nesta noite, explicado pela palavra, pela lição, coisa maravilhosa nós fazermos parte das promessas de Deus, né? Nós estamos aqui porque um dia o Senhor, com certeza, Ele tem um propósito na minha e na sua vida, e hoje nós estamos aqui. Amém? Amém. Essa é a alegria do povo de Deus, é essa, né, irmãos? Saber que Deus, quando Ele tem um propósito na vida de alguém, há promessas, e assim estamos nós aqui, né? Essa é a alegria minha e a alegria sua. Então, diante desta lição maravilhosa nesta noite, que é a última lição, né? E que fala sobre as promessas de Deus que
são infalíveis. Que coisa maravilhosa, né? O irmão já deu o primeiro subponto do terceiro ponto, quero dizer, falou sobre o plano, né? Um plano glorioso de Deus, que tem sido na minha e na tua vida o plano da salvação. No segundo subtópico vai falar aqui sobre a eternidade, juntamente com o seu plano de salvação, amém? Então aqui fala, juntamente com o plano de salvação, Deus promete a vida eterna. Está lá em 1 João capítulo 2, versículos 24 e 25. Isto mostra que não fomos criados para a queda, para a rebelião contra Deus e, consequente, a finitude de fomos criados para a eternidade. Andar e viver na presença de Deus. Desta forma, o Senhor Jesus é o da eternidade, que não experimentamos por ocasião de sua vida e transformação do nosso corpo corruptível e incorruptível celestial. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54. Então, amados irmãos, a eternidade depois da salvação, quando nós alcançamos a promessa de Deus nas nossas vidas, né? Deus teve algo maravilhoso na minha e na sua vida, de nos ter dado a salvação, e depois que aceitamos a Ele, façamos parte do povo de Deus. E agora, o que nós temos é que permanecer na presença de Deus, porque há eternidade agora para mim e para você, amém? Há uma eternidade maravilhosa para mim e para você, o céu nos espera, amém? Então Deus criou, né? Deus nos criou, não para a queda, como está dizendo a lição, nem para a rebelião contra Ele. Que coisa maravilhosa, né? Então, nós agora somos criaturas para a eternidade, para andar e viver na presença de Deus de uma forma, né? O Senhor Jesus, que Ele é garantidor da eternidade. Que coisa maravilhosa nós sabermos, nós olhando para a nossa família, nós olhando, vamos dizer, cada um de nós olhando para a nossa família, né, que nem diante de um trabalho que tivemos essa noite ali, né, olhando para a nossa família ali, e falamos a palavra de Deus, falamos da bondade de Deus, falamos que há uma eternidade, para uma cidade maravilhosa, há uma eternidade maravilhosa. E ali o povo recua, o povo se esconde, amém, irmãos? E nós, ali somos, ali agora, transmitindo a mensagem de Cristo, porque um dia o Senhor, né, fez promessa para mim, fez promessa para você. Hoje nós temos aceitado Ele como Salvador, e hoje nós levamos, né, a mensagem, né? Que coisa maravilhosa, saber que nós somos filhos da promessa, né? Nós hoje somos filhos de Deus, somos chamados filhos de Deus, estamos nos planos de Deus para permanecer, né? E até o fim, quando Ele voltar, e ainda tem uma garantia maravilhosa, o céu nos esperando, amém? Amém? Eu lhe digo, glória seja dada ao Senhor, é privilégio meu e seu de nós zelar, não importa as consequências, não importa, né, muitas coisas que vêm ao meu e ao teu encontro. O que importa é nós estar na presença de Jesus, amém? Não deixar Ele por nada, né, fazer a vontade dEle, e no nosso, como diz a Bíblia, vai na tua pouca força, mas que não deixe Jesus. E não deixe Jesus por nada, porque a nossa alegria, a nossa garantia está com Ele. Aqui tudo vai passar, aqui tudo vai perecer, mas o crente tem que permanecer na presença de Jesus.
Essa é a alegria do povo de Deus. Foi para isso que Deus nos chamou. Foi para isso que Deus enviou Jesus. Amém? Glória a Deus, glória ao Senhor. E graças à bondade e à misericórdia do Senhor, a palavra tocou no meu e no teu coração. Estamos nós aqui, né? Em pequeno número, tantos que não querem nada com Jesus, mas nós estamos aqui. Amém? Que coisa maravilhosa é isso, né, irmãos? Então vamos continuar olhando para Jesus, fazendo a vontade dele, né? Ao ingressar 2025 que se aproxima, Aleluia. que possamos ser mais crentes, que possamos fazer alguma coisa para o Senhor Jesus, amém? No terceiro diz assim, a esperança forjada na promessa infalível de Deus. Ao longo dos séculos, o ser humano busca uma maior expectativa de vida. Aí, ele a tem buscado nos suportes do avanço da medicina, dos novos recursos científicos e tecnológicos à disposição da humanidade. Mas o envelhecimento e a morte são realidades vivenciadas pelo homem. Inexoravelmente, contudo, os que têm a sua esperança forjada na promessa infalível de Deus sabem que nada neste mundo pode enfraquecer a alegria da salvação que desfrutamos em Cristo Jesus. Compreendemos que a vida é um dom de Deus, Romanos 6:23, e que, por isso, de maneira grata e alegre, tomamos a caminhada com Deus até chegar o dia em que o conheceremos como Ele nos conhece. 1 Coríntios 13:12. Amém, irmãos? Eita, alegria maravilhosa, né, irmãos? Então, nós sabemos que está aí, como está falando claramente a lição. O homem busca os seus suportes, seus avanços na medicina, os seus recursos científicos, tecnológica, quer dizer, na disposição do ser humano. Mas em tudo isso que se busca, os dias se passam, o ser humano envelhece, tudo vai passar, mas o bom do crente é saber que a nossa alegria está em Jesus. O bom é saber que a nossa esperança está no nosso Salvador e que nós temos um céu aberto, esperando um dia, eu e você, uma cidade maravilhosa, que nada do que nós estamos vendo no mundo, né, desses avanços, de tantas coisas, né, irmãos, não é comparável ao que nos espera, que está lá no céu, morar com o nosso amado e Salvador Jesus Cristo por toda a eternidade, numa alegria só, amém? O povo está aí em busca de tudo isso, mas há uma ganância para um lado, há uma ganância para outra, né? E em tudo isso faz parte da humanidade, mas envelhece, mas a realidade que morre, né? Mas o povo de Deus é diferente, que o povo de Deus está esperando Jesus voltar para morar no céu, aonde há alegria por toda a eternidade. Essa é que é a única alegria, amém? Então aqui estamos agradecidos ao Senhor, né? Porque foi um trimestre maravilhoso, falando sobre as promessas de Deus, que nós possamos, nos nossos momentos, né, que tivermos em casa, possamos recapitular e saber que Deus, Ele tem algo maravilhoso para mim e para você, amém? A conclusão nos diz, concluímos mais um trimestre, né, estudamos a respeito das promessas infalíveis de Deus. Aqui temos a oportunidade de renovar nossa esperança no Senhor. Sabemos que podemos fazer a nossa caminhada com Cristo de maneira confiante, né, e segura, pois o nosso Deus é fiel para cumprir as suas
suas infalíveis promessas. Confiemos em Deus e na força do seu poder. Aleluia! Vamos continuar firmes, né? Vamos continuar olhando para o alvo que nos espera, o nosso Salvador, que nos tirou o dia da escuridão, que nos tirou o dia do lamaçal do pecado, que nos colocou diante da luz que é a sua palavra, e nos colocou no lugar de príncipe que está na casa de Deus, né? Junto com os santos, louvando, glorificando e adorando a Ele, aguardando a volta dele e dizendo para aqueles que não têm esperança que a esperança é Jesus. Amém? Vamos às perguntas em nome do Senhor. A primeira pergunta: o que o Salmo 102 revela? Salmo 102 revela a autoridade de Deus, as infinitas pelo seu poder sobre a criação. Lemos. A segunda pergunta: o que lemos no livro de Números, segundo a lição? Amém. Glória seja dada ao Senhor. O terceiro: o que tem a ver o arrependimento em Gênesis 6? Nada tem a ver com algo que Deus tenha feito errado ou alterado do plano original. Mas sim com o que a humanidade fez com o plano e o propósito que o Senhor havia delineado para ela desde. Amém. Quarta pergunta: de acordo com a lição, como o mistério da salvação foi revelado? O mistério da salvação foi revelado como promessa infalível de Deus em Gênesis 3, 15 e Jó 3 e 16. Amém. Quinta e última pergunta: por que os que têm a sua esperança forjada na promessa infalível de Deus sabem? Os que têm a sua esperança forjada na promessa infalível de Deus sabem que nada nesse mundo pode enfraquecer a alegria da salvação naqueles que dão Amém. Amém. Que coisa maravilhosa, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Convido a igreja para ficar em pé e digam comigo textuário: Deus não é homem Deus não é homem para que minta, para que minta, nem filho do homem Nem filho do homem para que se arrependa. para que se arrependa. Porventura, Porventura, diria ele, não o faria, diria ele que não o faria, ou falaria e não o confirmaria? ou falaria que não o confirmaria. Números 23, versículo 19. Número capítulo 23, versículo 19. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, amanhã nós não vamos evangelizar, pois amanhã tem uma reunião ali da associação, aí não dá para eu ir. E nós vamos deixar para o próximo domingo, amém? Amém. E a oração final está com o nosso presbítero Daniel. Amém, meus irmãos. Orando pelo nosso pastor, pela sua família, pelos demais irmãos, pelos trabalhos. Amanhã é o último domingo do ano de 2024. Os irmãos que puderem estar amanhã no culto, amanhã. Os que puderem estar, amém. Os que não puderem, como será o último culto à noite, né? Só terá culto agora quarta-feira à noite, que é 1º de janeiro. Se algum de vocês não estiver aqui amanhã, eu quero desejar um feliz ano novo. Amém. É que 2025 seja um ano de bênção e paz. E em nome de Jesus, que em 2025 a escola bíblica seja melhor do que 2024. Aleluia. A gente sabe que é um trabalho sofrido. Na verdade, eu percebo que os nossos trabalhos aqui, como a congregação é pequena, os irmãos já tem alguns irmãos que são de idade, tem alguns irmãos que são um pouco doentes. Eu estava pensando assim, por exemplo,
A minha esposa é um pouco doente, a esposa do Alex é um pouco doente, a irmã Sandra não tem muita saúde. Então, a irmã Maria também já está numa certa idade. Então, as nossas esposas não têm aquela saúde tanto para acompanhar nós que somos obreiros. Aí fica um pouco difícil para nós fazermos. Mas que em 2025 Deus nos dê graça, dê saúde à nossa casa, dê saúde à nossa família, para a gente fazer melhor a obra de Deus em 2025. Amém? Quem mais precisa de oração? Eu e minha casa bem. Quero Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa última escola bíblica de 2024. Os que estiveram aqui durante este ano, os que estiveram aqui durante os trimestres, os que estão aqui nesta noite e aqueles que não puderam estar. Abençoa nosso pastor, a sua família, cada obreiro, cada aluno, Senhor, e que 2025 seja um ano de bênção para a escola bíblica, para cada aluno, para cada trabalho. Nós pedimos, nos espere na tua graça, na tua paz, na tua misericórdia. Abençoa a todos na noite de paz e de vitória. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor e salve aos outros. Eu estava pensando,